Boa noite. Só dar um tempinho pro pessoal começar a entrar, que hoje a live vai ser boa. Boa noite, doutora Maria Laís, tudo bem? Só tô dando um tempinho pro pessoal começar a entrar, e aí a gente já começa, acho que uns 2 minutinhos a gente já começa. Boa Doutora, noite. boa noite. Eu não Tudo estava lhe bem? escutando, tudo bem. Não estava lhe escutando, já estava preocupada, já comecei a ficar preocupada. Mas está tudo certo. Eu também eu tive um problema com a iluminação aqui, mas agora aparentemente está tudo certo, então não vai ter problema. Que bom, então. Boa noite para os presentes. Perfeito. Eu só estou esperando mais uns 2, 3 minutinhos para a gente começar. Eu acho que ainda o Instagram está comunicando com o pessoal. Então vamos ver se entra mais pessoas e aí a gente começa. Tranquilo, doutor. Hoje, Eita! surpresa, né? Tem surpresa. Eu já até anunciei aqui nos meus stories já que essa live aqui é muito especial. No final vai ter uma surpresa, então vai ficando com a gente aí. Quem ficar até o final não vai se arrepender, com certeza. Vai sair bem informado e ainda vai ter presente ainda. É, coisa boa, coisa boa. Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, estou com a minha colinha aqui, porque não adianta, a gente precisa de uma cola às vezes para poder lembrar os tópicos, mas tá tudo certinho. Bom, vamos começar então, né? Bem, eu sou o Everton, sou advogado trabalhista aqui em São Paulo, e a ideia aqui dessa live não é um curso, não é. A gente não pretende encerrar o assunto e nem entrar em temas muito polêmicos, né? O que a gente pretende aqui é simplesmente um bate-papo entre eu e a doutora Maria Laís, falando referente à pensão por morte. É um assunto muito delicado, a gente sabe que é entre todos os benefícios previdenciários, né, do INSS, esse é sem dúvidas aquele mais amargo, né, que a pessoa acaba pedindo, acaba solicitando, e talvez por isso seja também o mais polêmico, o que mais dá dúvidas nas pessoas, que as pessoas mais têm dúvidas e sempre estão consultando um advogado, sempre estão procurando se informar melhor com relação ao benefício, né? Então, essa é a ideia aqui da nossa live de hoje. Passar a palavra para a doutora Maria Laís. Fica à vontade, doutora. É todo seu. Olá, eu sou a Laís, sou advogada também, aqui atuo com direito previdenciário. E, completando o que o doutor falou, a gente está trazendo atualizações também, pós-reforma da Previdência, atualizações pertinentes para quem vai requerer esse benefício no INSS, porque alterou os prazos para requerimento. Então, é bastante interessante estar por dentro e dessas informações para quando for lá requerer o seu benefício, ter essas informações atualizadas. E é um momento, igual o doutor disse, é um momento ali doloroso, que as pessoas não se atentam a esses prazos, né? Por isso que é importante, a gente achou importante estar vindo aqui trazer essas informações para vocês.
Então, vamos iniciar, vamos começar falando sobre a pensão por morte. Que benefício de pensão por morte é esse? É um benefício, um dos benefícios, né, previdenciários, dirigido a um grupo determinado de pessoas dependentes do segurado. Então, quando esse segurado ele falece, tem certas pessoas, certas classes que podem requerer esse benefício. Por exemplo, a primeira classe são os filhos, a companheira, o cônjuge, o companheiro, que Doutora, eu acho que a senhora travou, hein? travei, voltou, normal, Voltou, voltou. voltou. Ah, Então, o sim. filho ali que não é emancipado, onde que foi, doutor? Porque talvez perdeu aí, eu não passei a informação completa. Não, não, foi exatamente na parte do filho emancipado mesmo. A senhora estava falando da fila dos beneficiários, né? Da fila de Dependentes, quem né? pode pedir o benefício. Isso. Então, é o cônjuge, o filho não emancipado, esses têm direito ao benefício, são dependentes da primeira classe no INSS, então eles não precisam comprovar a dependência perante o INSS. Agora, o enteado, os pais, o irmão, eles precisam comprovar essa dependência econômica para requerer esse benefício perante o INSS. Certo, doutor? Tem algum mais que eu não citei aí? Realmente, essa questão dos dependentes, né? De quem pode requerer, a senhora falou das categorias. O que é interessante também, que eu acho, que a senhora usou bastante, é a questão do emancipado. Para quem não sabe, emancipado é aquela pessoa entre 16 e 18 anos que já consegue atingir ali a capacidade plena para os atos da vida civil com 16 anos. E como que é? A lei já regulariza isso. Então, o emancipado é aquele que já consegue ter renda própria, passou em concurso público, se casou, né? Então, essas pessoas, elas têm uma autonomia, apesar da idade delas, elas têm uma autonomia para a vida civil, né? Então, a lei realmente, tanto a lei civil quanto a lei previdenciária e o próprio decreto, trata de uma maneira diferenciada essas pessoas. Então, é importante ter isso, né? Porque muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com a doutora, já aconteceu comigo, pensão por morte, a pessoa tem 17 anos, então teoricamente poderia, né, ser um beneficiário, e quando você vai ver já é casado e tem 2 filhos. Então, nesses casos, realmente a lei trata de uma maneira diferente. Exatamente. É igual o deficiente, né, doutor? O deficiente, ele também, quando a deficiência ocorreu antes do momento do óbito da pessoa, ela tem direito ao benefício e esse benefício pode ser vitalício ou então até o momento que ela comprove ali a deficiência ou então ela fica curada dessa deficiência, é o momento que cessa o benefício. E ali até os 21 anos do filho. É importante falarmos isso, que as pessoas pensam que, não, mas eu estou estudando, estou na faculdade, eu ainda dependia dessa pessoa, desse segurado que faleceu, mas não, a regra é clara, é até os 21 anos de idade do filho. Agora, a esposa, a gente tem outras regras da Sim. companheira. E essa questão do jovem, né, do estudante, do universitário, algumas pessoas realmente confundem com a pensão alimentícia, né? Exatamente. Porque a pensão alimentícia, lá no direito de família, vai falar que a pessoa tem, em regra, né? A pessoa tem o direito de receber alimentos até concluir a faculdade. Isso seria aí lá pelos 24, 25 anos. Mas Uhum. também é em regra, né? Tem toda uma questão, uma análise, precisa consultar um advogado para ver se cabe, no seu caso específico, a prorrogação dessa pensão. E muita gente confunde isso com a pensão por morte. Como eu era dependente do meu pai, então estou estudando, e não é bem assim. Então é bom a gente deixar claro isso logo no início. 21 anos, cessa o benefício. Claro, existem as exceções que a gente vai falar também daqui a pouco, mas em Uhum. regra, 21 anos, cessou o benefício.
E tivemos uma alteração importante, como eu já disse até no início, que foi da data do requerimento também, como quando você vai requerer essa pensão por morte. Por exemplo, para os menores de 16 anos, eles podem requerer em 90 dias esse benefício e para os outros dependentes, 180 dias. Lembrando que esses prazos são para receber os atrasados, a partir ali da data do óbito, né? Aí, se ultrapassou esse período e for requerer depois, vai ser da data, vai receber o benefício da data do requerimento e não vai ter direito aos atrasados a partir ali da data do óbito. Né, que foi uma alteração importante, assim, que antes, se você fosse requerer 10 anos depois, você teria direito, os 5 anos depois, você teria direito aos atrasados, né? Sim. E é interessante também a gente falar um pouquinho com relação às categorias, né? Essa fila, né? Quem pede primeiro, se de repente tiver um primeiro, exclui os outros. Como que funciona isso, doutora? Então, no primeiro momento, quem fez o requerimento, ele terá direito ao benefício integral, né? Aí vem outra pessoa que quer habilitar no processo, por exemplo, se for no processo judicial e ela vai requerer essa habilitação, ela pode pedir para habilitar e assim a sua cota à parte ser rateado por igual, porém os pagamentos eles não serão revertido para essa pessoa que foi habilitada no processo. Vai ter que esperar o trânsito em julgado para, assim, ela ter direito a essa cota parte, claro, atualizado. E caso também a sentença venha a ser julgada improcedente, essa cota volta para os demais dependentes habilitados e, assim, rateados. E Sim, sim, atualizado monetariamente também, claro. sim. E é importante também essa questão do prazo, né, para a entrada do benefício. Então, em regra, até 90 dias, tem a exceção, como a doutora falou, de 180, mas em regra 90 dias, e aí já começa a receber desde o falecimento, que é o momento Isso. gerador aí do recebimento do benefício. Se acontecer de 90 dias depois, a pessoa não requeriu ainda, requerer depois de 300 dias, 400 dias, não tem problema também em requerer o benefício, só que a É. data que vai ser considerada é a data da solicitação, não mais Que a nós, data do que nós, falecimento. nós chamamos de DE, né? Data da entrada do requerimento. Exatamente. Aí vai ser a Foi partir entrada do momento que ela fez o requerimento. E não vai ter mais direito. Se for até 6 meses, né, que é os 180 dias, os demais dependentes terão, aliás, 180 dias para o menor de 16 anos. E os demais dependentes vai ter que requerer no prazo de 90 dias. Exatamente. Exatamente. Doutor, uma outra dúvida, não sei se acontece com a senhora também, uma outra dúvida, é a questão aos equiparados, né? Aqueles que são equiparados a filho, aqueles que são equiparados a, a, a esposa. Como que funciona isso na prática para a senhora no dia a dia? Então, o enteado, né? O enteado, ele poderá, comprovando essa dependência econômica, ele poderá requerer o benefício também, ele terá direito. O único problema é que ele vai ter que comprovar essa dependência. O ex-cônjuge. Ocorre muito também de ex-cônjuges ser dependentes ainda do ex-marido. E então, se elas comprovarem essa dependência econômica, terão direito a esse benefício previdenciário. Ocorre também, doutor, que, por exemplo, ele faleceu, mas tinha uma decisão homologada que tinha um acordo para receber uma pensão alimentícia para a esposa, ou então Sim, para outra, o filho, claro, né? Ele já é um dos dependentes, mas para a ex-esposa. E ela terá direito aos valores remanescentes, né? Se for 3 meses para ele pagar, mesmo depois do óbito, o INSS vai arcar com essa pensão alimentícia, então ela faz jus a esse benefício. É interessante falarmos isso, porque as pessoas também não sabem. Pensa que ele com a morte, então, vai cessar o benefício e não. Não cessa, ela tem direito a esse benefício, né? Conforme também os valores pagos pelo INSS, a renda mensal inicial. E se tiver tudo de acordo, ela vai receber, sim, esse benefício previdenciário. Ela pode entrar no rateio.
Ô, Sim, gente, sim. qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre pensão por morte, pode colocando aí, mandando as perguntinhas que a gente vai respondendo aqui, né, doutor? A gente vai respondendo na medida do possível, né? E não adianta ficar perguntando sobre a surpresa que nós falamos. Tem muita gente que entrou agora, depois que nós começamos a live, né? Então a gente já adiantou que no final vai ter uma surpresa aí para quem ficar até o final, né? Quem acompanhar a gente até o final vai ter uma surpresa aí, mas não adianta perguntar antes, a gente só vai falar realmente lá no final, para ficar aí a expectativa. E já adianto já que essa surpresa é muito bacana. Vai ajudar bastante aí as pessoas. Sem dúvidas, sem dúvidas. Doutora, voltando a falar com relação a essa questão da dependência econômica, também tem a questão aí dos casamentos, né? Com relação, casamentos não, desculpa, as uniões, a união estável, né? Tem um período aí, dependendo do período de união estável, a viúva ou o viúvo não tem direito, né, a requerer a pensão por morte, não é isso? Isso. Tem um prazo de. Porque no, para requerer a pensão por morte, não precisa cumprir carência. Nós não temos carência na pensão por morte. Ele precisa ser filiado ao INSS. Mas ele precisa ter revertido pelo menos 18 contribuições previdenciárias. Se ele não Sim. recebeu pelo menos 18 contribuições previdenciárias, ele terá direito, a quem ficou a companheira terá direito a apenas 4 meses do benefício. E cumulativamente, eles têm que comprovar também 2 anos de união estável. Então, nem é só união estável, não, do casamento também em si. Tem que comprovar os 2 anos. Se não comprovar os 2 anos, é só 4 meses para receber esse benefício previdenciário, que é a pensão por morte. É também aí uma mudança, né? Que não era Sim, prevista na nossa legislação. e uma mudança importante, né? Porque quem nunca ouviu falar dos golpes que algumas pessoas faziam nesse sentido, né? Ficava ali junto com a pessoa 2, 3, 4 meses, a pessoa vinha a falecer e era a primeira a correr lá na agência do INSS para poder fazer o pedido aí de Era pensão por verdade. morte. Não estou julgando ninguém, só estou contando casos que aconteceram e acontecem realmente na vida real, né? É, E essa questão de tempo, e lembrando também, né, união estável, para quem não sabe, ela tem uma fundamentação também legal, né? Não é simplesmente porque muitas vezes, nós namoramos durante 4 anos. Já caracteriza união estável? Não caracteriza união estável. Eu morava na minha casa, ele morava na casa dele. Já caracteriza? Também não caracteriza. Então é importante, antes de fazer esse pedido, requerimento, entender realmente como que funciona, quem pode solicitar o benefício, antes de sair ocupando lá a agência do INSS ou o aplicativo, sendo que no final das contas não vai conseguir solicitar o benefício. É seria importante talvez o realmente que entender. a gente utiliza também, né, doutor? Reconhece a primeira união estável em casos mais específicos para depois requerer o benefício previdenciário. A gente avalia muito isso pós esse prazo, que a pessoa já passou o prazo, né, para requerer. Então, ali a gente avalia, ver se é mais pertinente reconhecer, porque tem situações que o INSS não reconhece mesmo a união estável. E também no segundo grupo está os pais, né, doutora? Os pais também podem requerer a pensão por morte dos filhos, não é isso? Podem requerer, mas tendo que comprovar, né, a dependência econômica. Se eles conseguirem comprovar essa dependência econômica, eles podem requerer o benefício previdenciário, sim, doutor. Sim. A questão da dependência econômica ainda é, de certa forma, um tabu, né? Porque até então você poderia juntar vários documentos, hoje pedem um mínimo de dois, ou então você faz a justificação administrativa, que é quando você ouve realmente testemunhas também, que tem que ser o mínimo de dois, né? Então tem tudo isso para poder comprovar realmente a dependência econômica. Porque é algo complicado, dependendo do caso, é complicado a comprovação da dependência econômica. A própria Uhum. lei, o próprio decreto, coloca ali, ele enumera algumas opções de documentos que a gente pode juntar. Nos casos de união estável, certidão de filhos em comum, que mais? Declaração, colocar a pessoa como dependente na declaração do imposto de renda,
se de repente Plano a de saúde pessoa é sócia médico, de um comprovante de clube, renda plano de também, saúde. de endereço, aliás. Então, também é o mesmo endereço, a mesma casa. Só que tem muitos casos que a pessoa às vezes tem um comprovante, mas não morava de fato, né, na mesma casa. Então, cada caso é um caso também, precisa ser analisado com calma com relação a isso. Mas os pais também podem solicitar a pensão por morte. E aí, depois disso, vai vir os irmãos, né? Os Uhum. irmãos que também precisam comprovar a dependência econômica pelo falecido, né, que era dependente dessa pessoa, e também tem os casos dos irmãos, que são incapazes, que têm problemas de deficiência grave, deficiência intelectual, deficiência mental. Então, esses também são habilitados, podem se habilitar ao pedido de pensão por morte. É Importante importante, também falar. Não pode pode falar. falar, doutora, à Não, vontade. já está falando que é Não, fica à importante vontade. aí, então a gente tem que prestar atenção. É interessante também falar que quando um da frente tem essa fila, né? Primeiro, segundo, terceiro. Se no primeiro lá já tem, ou seja, se o cidadão ou a cidadã era casado e tinha filhos, não adianta a mãe ou o pai dele querer também pedir pensão por morte, porque não vai adiantar, porque vai lá no primeiro grupo, que são os primeiros, os primeiros da fila que vai solicitar e que vai ter o direito. E se de repente não tiver os primeiros, tiverem só os segundos, esses segundos eles podem ser responsabilizados se de repente eles solicitarem a pensão por morte e tem o primeiro grupo. E até então não se sabia ainda. Né? É raro acontecer isso, mas é importante frisar também. Importantíssimo, muito bem lembrado, muito bem observado. E isso, quando for requerer, é importante as pessoas verificarem esses quem são ali que está na primeira classe, que pode requerer, né, que tem o direito ali da primeira linha, né, que nós chamamos, e depois conferindo os outros dependentes ali para ver se você terá direito ao benefício ou não, né, dessa pensão por morte. Muito bem lembrado. A gente sempre observa isso quando vai requerer algum benefício, pensar por morte. Doutora, eu não queria entrar em polêmicas, né? Mas só uma, porque às vezes acontece e é interessante também. E no caso do concubinato, né? Por exemplo, um caminhoneiro, né? O cidadão é caminhoneiro, viaja o país inteiro, e a gente sabe também, não estou generalizando, mas a gente sabe também que existem casos, né? Tem uma família em São Paulo, tem uma família em Manaus, tem uma família em Salvador, de repente ele falece, e aí começa essa concorrência entre as esposas por pedido de pensão por morte. E nesses casos, como que é? Como tem sido as decisões do INSS? Então, algumas decisões, isso vai depender muito do servidor do INSS, né? Nós temos decisões favoráveis no administrativo que conseguimos o benefício para esse grupo de pessoas, e também na via judicial já está pacífico. Se comprovar ali a dependência econômica, já está pacífico, consegue mesmo o benefício. Então, mulheres ficam em alertas, homens também, né? Ficam em alertas aí que podem estar futuramente rateando a pensão com outras pessoas que não É esperavam, né? porque é, é porque é difícil, né? Cada década, cada período que passa, a família se transforma, né? Não tem como a gente não falar de pensão por morte sem falar da estrutura familiar, né? Então a gente tem, hoje nós temos várias situações, hoje tem até contrato de namoro, né? Então, Uhum. as relações humanas vão se modificando e o INSS tem que se adequando a essas relações humanas e entender que cada caso é um caso. Não dá para colocar todo mundo num balaio e dá para criar Inclusive, regra geral, mas é, cada caso tem que ser inclusive, analisado. inclusive as relações homoafetivas, né, doutor? São Sim, sem dúvidas. Que reconhecidos são os mesmos também. direitos, sim. Eles têm os mesmos direitos garantidos para qualquer outro casal, né? Tanto os casais ditos heterossexuais e os casais homossexuais, homoafetiva relação, homoafetiva, melhor dizendo. E está cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum nós recebemos esse tipo de demanda, né?
meu companheiro faleceu, estou em dúvidas com relação à pensão por morte, né? Então é muito comum. Casos de casais que têm filhos, melhor dizendo, adotados, e precisa também toda essa questão da habilitação. Mas é para todo mundo a previdência. É, e E também com tentar. relação. Pode falar. Não, eu ia falar sobre a Não, pode renda falar. mensal inicial da pensão, que também ela foi modificada, né? Foi uma das atualizações Teve também que teve uma com o modificação doutor. considerável. Sim. Exatamente. Foi uma perda, Fique à assim, vontade, doutor. gigantesca. Então, para aqueles grupos de pessoas que vão requerer a pensão por morte, os dependentes têm que ficar de olho nisso, porque a pensão por morte agora não é 100% como era que era calculado, né, do valor da aposentadoria do segurado. É sobre o valor da aposentadoria. Agora, sobre o valor da aposentadoria será calculado pela renda, pelo grupo familiar, né, de membros, e ali 50% sobre isso, podendo chegar até 100%. Então, se tiver dois dependentes naquela família, ele vai receber o valor de 70%. Agora, importante, uma mudança que teve importante, foi em caso de deficientes, que tem alguma deficiência grave, será de 100% a renda mensal inicial, com base no valor da aposentadoria. Então, para esse grupo, mesmo que se essa. Há outros dependentes nesse grupo familiar que não tenha nenhuma deficiência. Então, será rateado por igual no valor de 100%. Que é interessantíssimo, Perfeito. que as pessoas não se atentam, e o INSS ele costuma errar muito nesse valor desse cálculo, ainda mesmo se não comprovar ali que há um deficiente e passa batido por muitos segurados. Verdade. Se nós fôssemos falar só de erros do INSS, a live ia durar 10 horas e não ia dar tempo para a gente, apesar de que a lei também obriga, né? É muito bonito na lei, né? O servidor tem que proporcionar o melhor benefício para o segurado, só que nós sabemos que, infelizmente, na prática, o Não, INSS ainda falha e falha bastante, né? ele começa errando Doutora, ali eu só... do pré-requerimento, né, doutor? Que ali no CNIS, a maioria dos CNIS, vamos colocar assim, que 98% dos CNIS tem algum erro. Todos, praticamente todos. Sempre tem algum erro, sempre tem alguma coisa que o advogado tem que estar atento. E aí é que cada vez mais a importância do especialista em direito previdenciário, que é o Exato. profissional que vai realmente auxiliar a pessoa ali na hora do requerimento da pensão ou até mesmo de algum outro benefício. Eu só queria fazer uma pequena observação, doutor. Nós estamos aumentando aí o número de pessoas que estão assistindo a live. Aproveita, se de repente para você está sendo um conteúdo interessante, já compartilha com seus colegas, com as pessoas que você segue no Instagram, para vir aqui também assistir a nossa live, participar aqui desse nosso bate-papo. E realmente está muito bom e está começando só. Tem muita coisa ainda para a gente falar, né, doutor? Muita coisa, muito assunto bacana que a gente está propondo aqui para vocês. Eu, particularmente, essa questão dessa proporcionalidade da pensão, eu acho uma coisa totalmente incabível, né? Porque se a pessoa falece, reduz a 50% e 10% a cada dependente. Isso. O aluguel também vai para metade? A água, a luz, o telefone, também Reduziu vai para metade? Vai consideravelmente. tentar 10% para cada pessoa? Isso não existe, né? É, Então foi realmente cruel, foi uma modificação cruel aí com os beneficiários da assistência do INSS, e realmente foi algo que não foi bem pensado, ou foi bem pensado no sentido negativo, mas não favoreceu ninguém, com certeza. o que nós temos, assim, todo previdenciarista, quando a reforma da Previdência ela foi aprovada, foi nesses pormenores, assim, que a gente viu que realmente foi muito prejudicial. Principalmente quando falamos de renda mensal inicial do segurado. Tanto para outros requerimentos de benefícios previdenciários, como, por exemplo, a aposentadoria por idade, aposentadoria especial, tivemos um prejuízo considerável, né, doutor?
Porque hoje, para você calcular, antigamente, para você calcular, era a gente calculava a partir de julho, né? Todas as suas contribuições, e assim a gente eliminava 20%, descartava 20% das menores contribuições. E hoje não. Sim, Hoje a gente calcula com base nesse todo o período, a partir de julho de 1994, tendo alguns benefícios, direito de descarte, mas isso é em cada benefício, então deve ser analisado. Mas, inicialmente, para quem vai requerer a pensão por morte, e já reduzindo esse valor é ali porque quando você vai somar o benefício de pensão, você não vai receber o valor que você já trabalhava. Então, por exemplo, eu estou em um emprego, estou recebendo um valor de R$ 5.000, eu não vou aposentar com esse valor de R$ 5.000. O valor vai ser sim, calculado e vai ser menor. Então, quando a pessoa vem a falecer, já vai calcular com base se fosse na aposentadoria desse segurado, então já vai diminuir. E quando você chega ali no valor de, por exemplo, R$ 3.000, ele também não vai receber esse valor de R$ 3.000, que seria da sua aposentadoria. Vai ser 50% acrescido, 10% a cada dependente. Então, sim. se tem dois dependentes, esse valor vai ser 70% no valor de R$ 3.000. Então, diminui consideravelmente a renda familiar desses dependentes, né? Que vão requerer esse benefício. Sem dúvidas. Por isso que Sem hoje é tão dúvidas. importante fazer um planejamento previdenciário, você colocar essas questões para o seu cliente, falar assim, olha, a importância de você se planejar, para você saber realmente se a sua família vai conseguir sobreviver com aquela renda. Porque talvez só o Sim. aluguel e a alimentação, aí tem outras coisas, tem investimentos, tem tudo, né? Tem saúde, plano de saúde. Aí por isso a importância de fazer um planejamento previdenciário. Eu sempre friso muito isso com os meus clientes. Não, sem dúvidas. Hoje o planejamento previdenciário não é mais uma situação que não pode passar na cabeça do segurado. Ele tem que pensar realmente nisso. Pensar na família, pensar nele mesmo, né? Prospectar uma melhor aposentadoria, prospectar um melhor benefício, caso ele não esteja mais presente, para os seus filhos, para os seus familiares. Isso é É, importante mesmo. nem é tanto só pensão por morte e aposentadoria ali. O benefício auxílio-doença, que você vai precisar afastar 3 meses das suas atividades. Você vai conseguir se sustentar durante 3 meses com um valor que talvez você venha contribuindo, se você é contribuinte individual, com valor mínimo. Então, tem que tomar cuidado com com essas questões, né? Sim. Doutora, tem uma pergunta aqui do Rick Martins, BH, inclusive aí da sua cidade, BH. Ele está perguntando aqui: a união estável pode ser comprovada apenas com uma declaração pública emitida e registrada em cartório? É início de prova, né? Nós chamamos de que é início de prova material. Então, se tivermos outras provas, essa prova vamos falar assim, que é a carteira de trabalho nossa, quando a gente vai comprovar algum benefício, algum vínculo previdenciário de trabalho, é o início de prova. Dá sim para a gente comprovar com esse documento, além de outros também, pode ser testemunha, pode ser até fotinhas. É importante lembrar, assim, que é contemporâneo, né? Assim, daquele momento. A prova é daquele momento. Se for, vai servir para o INSS. Se não, vai servir só apenas como mero conhecimento lá do INSS, mesmo como mera prova. Eu acho que a questão da união estável é comprovar a intenção familiar, é comprovar que realmente era um casal, que tinha o intuito de formar família, que viviam juntos. Então, foto de rede social, foto de festa de aniversário, viagem, testemunha que saiba que morava junto, que alugou casa juntos, né, que se apresentavam em público como casal, como marido e mulher. Isso é que realmente dá para caracterizar de uma maneira mais sustanciosa a questão da união estável. Mas Só muito não vem interessante a pergunta. posterior, depois do óbito, comprovar, falar assim, faz uma declaração ou algum plano lá que teve, aí já não vai servir como prova.
O INSS já é descartada essa prova. Doutora Monique está na live. Boa noite, doutora. Boa Ainda me noite, deve uma live, hein, Monique. doutora. Ainda me deve uma live. Vamos marcá-la. Vamos Foi um marcar. prazer fazer uma live com a doutora Monique aqui também no meu perfil. Um beijo para você. Doutora Monique, uma querida. Doutora, e com relação à perda do direito de pensão por morte, né? Como que funciona isso? A perda do direito são para aquelas pessoas que, por exemplo, é, agiram de forma dolosa, por exemplo, atentaram contra a vida do segurado ou cometeu homicídio contra a vida do segurado. E então essas pessoas elas não têm direito ao benefício previdenciário pensão por morte, claro, depois de uma sentença transitada em julgado. Porque, queira sim ou queira não, todos têm direito ao contraditório, né? Sim, claro. Todos têm direito à defesa e ao contraditório. Então, realmente, acontecendo uma situação dessa, sendo comprovado, né? E não só perde-se o direito de pensão por morte, perde-se também vários outros direitos, inventário, herança e tudo mais. Se Nem realmente só fica como, comprovado. autor do crime, não, também como coautor do crime. Eles não têm direito a esse benefício. Nem como se fosse uma tentativa. A tentativa só do crime por si só, ela já não dá o direito a essas pessoas depois do trânsito em julgado. Sim, sem dúvidas. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém. Pessoal, vamos mandar pergunta, fique à vontade. Não tem necessidade de ficarem tímidos, não. Podem mandar todas as dúvidas aí que tiverem. Mas não, por enquanto, somente essas mesmo. Isso é bom, né? Significa que está sendo tão bem explicado que não tem dúvidas, né? Eu queria falar um pouquinho, doutor, que eu acho Claro, importante, que desde 2015 a nossa legislação mudou, porque antes era a pensão por morte para cônjuge e era vitalícia, né? E hoje não é mais vitalícia. Agora temos que atentar à idade da pessoa no momento do óbito, do dependente no momento do óbito. No caso, temos algumas datas aqui, se eu puder falar as idades aqui rapidinho, só para as pessoas tomarem ciência disso, eu posso? fica à vontade, doutora. A live é nossa. Então, 3 anos, com menos de 21 anos de idade, a pessoa vai receber 3 anos o benefício de pensão por morte. Entre 21 e 21 anos e 21 a 26 anos de idade, ela vai receber 6 anos a pensão por morte. Entre 27 e 29 anos de idade, receberá 10 anos. Entre 30 e 40 anos de idade, receberá 15 anos o benefício e entre 40 e 43 anos de idade receberá por 20 anos. Aí, a partir de 44 anos de idade, a pensão por morte ela será vitalícia para essa cônjuge, o cônjuge que vieram a requerer esse benefício da pensão por morte. É importante A falar ideia é, isso, porque como não é muito divulgado e como por muito tempo era vitalícia essa pensão, né? E eu recebo muitos clientes achando que vai receber pelo resto da vida. E não, a legislação mudou e é importante atentarmos para isso. inclusive, se atentar até para não ter a impressão de que está sendo recebendo uma informação equivocada do servidor, ou então, de repente, criar uma expectativa de direito, sendo que ele não existe mais, né? E a ideia, realmente, eu lembro bem quando teve essa discussão com relação a essa tabela, de certa forma faz sentido. Quanto mais jovem, né, quando tem ainda condições de trabalho, de contribuir com a sociedade e com a previdência, menor o tempo. Quanto mais velho, não tem mais tanta força de trabalho, aí sim tem a possibilidade da pensão vitalícia. É Doutora, isso. só mudando de assunto aqui, senão a gente vai acabar deixando passar batido, com relação à habilitação de dependente em ação judicial, né? A gente não falou tanto sobre isso ainda.
A doutora quer falar alguma coisa? Porque essa habilitação geralmente ocorre muito quando não tem desconhecimento. Eu vou contar um caso de uma cliente minha aqui. Essa cliente, ela tinha um filho com esse segurado que veio a falecer. Ele tinha um irmão que era filho de outra pessoa e eles requereram o benefício naquela época lá em 2009. Requereram o benefício previdenciário e ratearam entre os dois. Ela não entrou nesse rateio, ela não achava que ela tinha direito, ela achava que era só os filhos que tinham direito a esse benefício. O filho dela está completando 21 anos de idade. E ela recebeu a informação que ela teria direito a esse benefício previdenciário. O que nós fizemos? Entramos, fizemos requerimento administrativo, não reconheceu a união estável. Nós fomos agora para a via judicial. E na via judicial pedi para habilitar ela como tendo direito a este benefício como dependente. Só que ocorre, quando ela foi habilitada, esses pagamentos não vai ser revertidos para ela. Sim, foi feito rateio. Os dois, o filho dela e o enteado dela já não recebe mais o benefício como meio a meio. Agora é um terço para cada. Assim, Certo. eles terão, ela não poderá pegar esse dinheiro está separado judicialmente. Quando tiver uma sentença transitada em julgado, assim, aí sim, esse pagamento vai ser revertido para ela, claro, atualizado. Certo. Então, eu É acho que interessante. quando a gente dá um exemplo, parece que fixa melhor e dá para a gente compreender melhor essa situação de habilitação do processo judicial. Sim, realmente. Bem interessante esse caso da senhora, mas ficou bem especificado, bem explicado. Uhum. Bom, ah, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, se o pessoal está perguntando. Não, está bem tranquilo, não tem tantas perguntas. É Bom, importante falarmos também, já aproveitando aqui que não tem nenhuma pergunta, que se receber indevidamente também, falar assim, olha, eu sou dependente, e lá depois comprovar que essa pessoa não era dependente econômica desse segurado, ela terá que devolver esses valores para o INSS vai cobrar, e ela terá que devolver esses valores corrigidos também para o INSS. Assim, depois o INSS vai passar para os outros dependentes. Mas sim, esse com valor é certeza. cobrado, além dela responder também, né? Por ela ter Sim, declarado que ela era dependente e, na verdade, não era. Se ela agiu assim de má fé. sim, sem dúvida. Existe uma responsabilização agindo de má fé, né? Assim como todas as áreas do direito, agiu de má fé, existe a questão da responsabilização. Com relação, além da devolução, a responsabilização, que é algo bem crítico, é uma ação bem dolorida. Eu já Né? vi alguns casos, não atuando, mas já estudei alguns casos com relação a isso. Uhum. Bom, doutora, infelizmente já está chegando o finalzinho, já não apareceu aqui ainda, mas já está chegando no final da nossa live. Vou aproveitar que a gente ainda tem um tempinho. Queria agradecer a sua disponibilidade, ter vindo aqui essa noite, falar conosco, deixar seus afazeres. Eu sei que a doutora é muito ocupada, tem muita coisa que faz o dia inteiro. E no início da noite se dedicar aí para a gente estar fazendo essa live, estar conversando aqui com quem nos prestigiou. Muito obrigado pela consideração. Foi um prazer, eu adoro vir aqui falar sobre direito previdenciário, né, que é a minha paixão, amo mesmo, e estou aí à disposição para sempre que quiser. E também vem aqui, venha fazer lives no meu perfil, estou adorando essa ideia de fazer lives e falarmos sobre o direito previdenciário. E eu agradeço Eu pelo acho que convite. se teve alguma coisa boa que a pandemia trouxe para nós, foi essa oportunidade de live e cada vez mais. O advogado sempre precisa estar se atualizando, o operador do direito sempre precisa estar se atualizando. Operador, ator, cada um dá a nomenclatura que achar melhor.
a gente sempre precisa estar se atualizando e realmente é uma nova realidade. Então, essa questão de live é fenomenal. Tenho participado de algumas, assistido outras e realmente é uma interação incrível, né? Parece que está todo mundo na mesma sala, no mesmo cômodo, tratando de assuntos e estudando e conversando e realmente buscando conhecimento. Isso que é importante. E isso a gente Bom, como a... aprende e a gente aprende com a live, né? A gente aprende falando, ensinando, falando sobre esses assuntos tão importantes e pertinentes, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Agora é a surpresa, doutor? Antes da surpresa, para ficar mais na expectativa ainda, eu queria só falar uma coisinha já um pouquinho mais da minha área, que é direito do trabalho. Cuidem bem das carteiras de trabalho de vocês, das CTPS, né? Porque não só o previdenciário, mas o trabalhista também sofre bastante com relação à carteira de trabalho mal cuidada, com anotação errada, rabiscada, com café derrubado. É um documento importantíssimo, eu sempre falo isso. E 90% dos casos dos clientes que me procuram com relação à reclamatória trabalhista tem algum problema com a carteira. Então fiquem atentos com relação a isso. Baixe o aplicativo Meu INSS, é importante sempre dar uma olhada lá no CNIS, ver se está tudo certinho, se está sendo, né, anotado mês a mês de maneira correta, para quando lá na frente você chegar para sua aposentadoria, não tomar um susto que de repente, olha, ainda precisa trabalhar 14 anos por falta de anotação do CNIS. Então, fiquem atentos. Antes de qualquer coisa, o trabalhador é que tem que cuidar dos seus interesses. Né? É o beneficiário do INSS que tem que cuidar dos seus interesses. Então, cuide dos documentos, por favor. É um É. pedido aqui meu. E com relação à surpresa, eu vou deixar a honra para a doutora falar. Né? Fique à vontade para explicar como vai funcionar. Então, então, gente, eu e o doutor Everton elaboramos um e-book falando sobre pensão por morte, está muito legal. E quem quiser, nós estamos disponibilizando para quem participou da live. Então, manda lá uma mensagem no direct, o e-mail de vocês, que a gente encaminha esse e-book com todas as informações e qualquer dúvida também eu me coloco à disposição. O doutor Everton também se coloca à disposição para a gente estar juntos sanando essas dúvidas. E mais uma vez, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E podem mandar mensagem. Se ficou com vergonha aí, não quis expor, mas ficou alguma dúvida da live, nós nos colocamos à disposição. Tá bom? É isso, doutor. Espero que vocês tenham gostado. Perfeito, doutora. Só também frisando, é um e-book gratuito, tá? É um e-book um pouco mais detalhado sobre o que nós falamos aqui. A gente fala de documentação, de procedimento. Tem até uma esfera ali administrativa, processual, com relação à solicitação de pensão por morte. É muito interessante. Então, quem tiver interesse, como nós não conseguimos disponibilizar na Bio, né? Não deu certo, então a gente está fazendo dessa maneira. Entre em contato via direct, manda um e-mail para a gente, né? Seu e-mail, que a gente vai reenviar por e-mail para vocês. Pode ser no meu direct, pode ser no direct da doutora Maria Laís, não tem importância. É só encaminhar, que a gente encaminha para vocês o e-book, totalmente gratuito, para ter ainda mais conhecimento com relação a esse assunto tão delicado, que é o pedido de pensão por morte. Isso, e lá também nesse e-book, só deixando claro aqui, doutor, que lá no e-book tem toda a documentação necessária para quem for requerer a pensão por morte de todos os dependentes, está tudo certinho, separado, então vale muito a pena aí para quem vai requerer esse benefício, vai estar já ciente dos documentos necessários. E é isso, eu que agradeço, viu, doutor, pelo convite, foi maravilhosa a live, eu gostei bastante, obrigada. Imagina, doutora, eu que agradeço. E aproveitando também que a gente vai subir essa live depois para o IGTV, então vai ficar disponível lá no IGTV, quem quiser assistir depois, ou de repente não conseguiu ficar até o final, quiser finalizar a live, fica à vontade. E depois eu vou subir para o meu canal no YouTube, o Everton Gonçalves no YouTube, é só digitar lá, o Everton Gonçalves no YouTube. Esse é o vídeo que vai inaugurar o canal no YouTube.
Então, se já puder já se pré-inscrever ou então seguir lá o canal, onde a gente vai falar também sobre direito do trabalho, direito previdenciário. A gente vai ter mais lives com convidados, sempre falando de temas atuais, sempre para deixar bem claro na cabeça das pessoas o que funciona e como funciona com relação ao direito do trabalho e o direito previdenciário. É verdade seja dita, ainda é um grande tabu. Muita gente tem muita dúvida com relação a premissas básicas do direito do trabalho e do direito previdenciário. Então, é uma forma de ajudar a sociedade, ajudar as pessoas que têm interesse em se aprofundar um pouco mais sobre isso, de como que funciona o direito do trabalho, o direito previdenciário. É isso aí. Doutora, muito obrigado. Para você que ficou aqui com a gente durante essa live, muito obrigado também por ter dedicado essa 1 hora da sua noite para assistir aqui nós dois e conversar com a gente, tirar as dúvidas. E até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.